Aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estaremos falando agora sobre o teorema da bissetriz interna. Ou seja, agora a gente vai estar vendo alguma propriedade envolvendo essa bissetriz aqui que está dentro do nosso triângulo, tudo bem? Essa relação, ela vai envolver estes lados, os quais formam este ângulo de onde sai a nossa bissetriz. E além disso, ele também vai estar formando esses pedaços aqui abaixo de onde a nossa bissetriz corta, onde essa seviana reparte o lado oposto ao vértice que ela está saindo. Você está percebendo aqui que essa bissetriz, essa seviana, ela corta esse lado oposto em dois pedaços? A gente consegue relacionar esses camaradinhos aqui que aparecem para a gente. Esses lados de onde sai a bissetriz com esses dois pedaços aqui de onde a nossa bissetriz corta. Agora, como é que a gente vai fazer para relacionar esses camaradas? Amigão, olha o tanto que é linda essa demonstração. Essa daqui é uma das demonstrações mais bonitas que tem. Apesar, meu irmão, essa daqui você tem que estar muito viajado na hora. Você tem que estar muito bem consigo mesmo para ter uma visão além do alcance. O seu olho de Tandera para você conseguir enxergar um negócio desse daqui. Olha que massa. Fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar, saindo aqui deste ponto C, uma paralela a essa bissetriz interna. Então vamos lá. Desenhando a paralela, a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. Aqui está, ó. Pronto, ó. Fechou. Então esse camaradinho que eu estou colocando aqui de preto equivale ao quê? A uma paralela a essa bissetriz interna. O que eu vou fazer agora? Eu vou prolongar este lado até que ele toque esse prolongamento. Aqui. Prolonguei esse lado até ele tocar este prolongamento bem aqui. Então, o que a gente fez? Desenhei uma reta paralela, ó, então eu estou dizendo que essa reta é paralela a essa bissetriz interna, tudo bem? E a gente esticou este lado aqui que aparece pra gente. Então vamos dar nome às coisas. Então perceba que aqui a gente obteve a interseção entre essas duas retas que equivale a esse ponto P. Então a gente pode afirmar o seguinte, a gente pode afirmar que o segmento AD, que corresponde à nossa bissetriz, é paralelo ao segmento CP. Beleza? Você pode até falar que é paralelo às retas que passam por esses dois pontos, não tem problema. Massa! E esses dois camaradinhos aqui, sendo paralelos, você pode pensar até mesmo nos próprios segmentos, viu? Não tem problema. AD paralelo a CP. Esses dois segmentos sendo paralelos, a gente pode fazer várias propriedadezinhas aqui. Então vamos lá, me ajude. Já que este camarada é paralelo a esse, concorda comigo que você tem uma letra Z bem aqui? Pedrinho, onde é que você está enxergando a letra Z? Vamos lá, vem comigo. Olha de lado assim, ó. Olhou de lado? Pode olhar, deixa preguiça. Olhando de lado, você vai perceber que este ângulo alfa que está aqui, ó, vai aparecer aqui também. São os ângulos alternos internos. Olha a letra Z bem aqui, ó. Então significa que este ângulo aqui de baixo mede alfa. Caraca, olha que massa. Além disso, se você for perceber por esse camarada sendo paralelo a esse, a gente tem essa transversal. Então este ângulo aqui, ó, este ângulo alfa, ele é correspondente com este ângulo aqui, porque a gente tem duas paralelas. Sendo assim, este ângulo aqui acima também mede alfa. Olha que beleza. Então a gente está encontrando aqui vários ângulos com a mesma medida. Mas espera aí, presta agora atenção neste triângulo aqui, no triângulo ACP. Se você for perceber o triângulo ACP, ele possui dois ângulos iguais. Eu te pergunto, qual o nome do triângulo que possui dois ângulos iguais? O isósceles. E se ele possui dois ângulos iguais, ele também vai possuir o quê? Dois lados iguais. E os lados iguais são opostos aos ângulos iguais. Olha aqui, ó. Então este lado que é oposto a alfa vai ser igual a este lado que é oposto a alfa. Ou seja, teremos então que o segmento AC é igual ao segmento AP. Tranquilo essa ideia? Agora, acabou o que a gente queria. Faz o seguinte, se você olhar de lado de novo, você vai enxergar aqui uma aplicação do Teorema de Tales. Olha uma aplicação do Teorema de Tales aqui. Você tem aqui retas paralelas e tem aqui as transversais.
E pelo teorema de Tales, o que a gente tem? Que existe uma proporcionalidade entre os lados homólogos. Ou seja, eu posso afirmar então que este A está para esse X, assim como esse B, olha aqui, o lado homólogo das paralelas está para esse Y, que é o mesmo que dizer que este B está para esse Y. Então, resumindo, o que o teorema da bissetriz interna fala? Que vai existir uma proporcionalidade entre os lados que formam de onde sai a nossa bissetriz e esses pedaços que a bissetriz divide o lado oposto. Ou seja, então eu posso afirmar o seguinte, que A está para X, assim como B está para Y. Pedrinho, por que você não já falou logo que existe essa regra de 3 aí? Bem, a nossa interessante aqui, sempre que possível, é a gente demonstrar essas propriedades. E veja que ao demonstrar as propriedades, a gente acaba relembrando conceitos aqui dentro da geometria plana. Por exemplo, a gente relembrou o conceito do Z, a gente relembrou as ideias do triângulo isósceles, que se ele tem dois ângulos iguais, ele também vai ter dois lados iguais. Essas propriedades são recíprocas. Se você quiser, você poderia até utilizar a ideia do ângulo externo. Olha, esse ângulo aqui, ele não é externo desse triângulo? Se ele é externo desse triângulo, então ele é a soma desses dois. Esse alfa provavelmente foi fácil você enxergar, mas esse 2α não é a soma desses dois aqui? Então, se aqui embaixo é alfa, de cima também tem que ser alfa. Que aí, alfa mais alfa equivale a quanto? A 2α, que é esse ângulo externo. Percebeu essa ideia? Então, sempre estará valendo isso no caso do teorema da bissetriz interna. Basta fazer uma proporção entre os lados de onde sai a bissetriz e os pedaços que a sua bissetriz está dividindo o lado oposto. Então, vem comigo aqui, ó, vem comigo aqui. Que o nosso objetivo é encontrar o valor de x em cada um desses casos aqui. Então, vamos lá. Como é que a gente poderia, então, fazer para encontrar o x? Perceba que esse segmento AS divide esse ângulo A em dois pedaços de mesma medida, em dois ângulos alfa. Então, significa que esse segmento AS é uma bissetriz. Veja que para você aplicar o que eu acabei de falar para vocês, você precisa de uma bissetriz. Tudo bem. E sendo uma bissetriz, Pedrinho, não vale para mediana? Não vale para mediana, viu? Tem que ser bissetriz, senão isso daqui dá errado. Que foi o que tivemos aqui, ó. Aqui nós temos esse segmento AD sendo a nossa bissetriz. Bissetriz. Pronto. Se esse camaradinho aqui não for bissetriz, esse teorema não funciona. E sendo uma bissetriz, o que a gente aprendeu? Que há uma proporcionalidade entre esses lados de onde sai a bissetriz e os pedaços aqui embaixo que a minha bissetriz está dividindo o lado oposto. Ou seja, o que você pode falar então? Que 6 está para 3, assim como 8 está para x. Pronto. É só isso daqui, o teorema da bissetriz interna. Ah não, Pedrinho, você está de sacanagem, é só isso mesmo? Só isso, pronto, acabou. Agora o que a gente faz aqui? Você pode fazer uma regrinha de 3. Regrinha de 3, multiplica cruzado. Aí o que a gente vai ter? Que 6 vezes x é igual a 3 vezes 8. 6x é igual a 24. 6 vezes x, 6x, 3 vezes 8, 24. E esse 6 que está multiplicando, passamos para o outro lado o quê? Dividindo. 24 dividido por 6 dá 4. Pronto, x igual a 4. Olha que beleza. Só isso. Então, encontramos aquela medida que estava faltando para a gente, e é isso que diz o teorema da bissetriz interna. Vamos lá, um segundo exemplo aqui para a gente. Aqui está. Neste segundo exemplo, nós temos aqui essa figura. Bem, eu não destaquei aqui, mas deve ser destacado. Ele deve afirmar para a gente que ou os ângulos de baixo e de cima são iguais, ou então ele já afirma que é uma bissetriz. Então, veja que esse segmento AS é uma bissetriz. E ele sendo uma bissetriz, vale a propriedade que aprendemos ali. Olha, perceba que a bissetriz agora não está saindo do vértice de cima, está saindo desse vértice aqui do canto de baixo direito. Então, a bissetriz sai daqui. Então, você não vai fazer proporções assim. A sua proporção é dos lados de onde sai a bissetriz
com esses pedaços aqui, que a bissetriz está dividindo o lado oposto. Então, sua proporção tem que ser assim, ó. Esse 8 está para esse 6 e esse 12 está para esse camaradinha, que não temos o valor, infelizmente. Bem, se a gente não tem o valor, o que você pode fazer? Chama de y, por exemplo. Pedrinho, eu vou ter que então encontrar esse y para encontrar o x? Perfeito, porque se você encontra o valor de y, você não vai ter esses dois pedaços? O x é a soma deles, e acabou o exercício. Aí o que teremos aqui? Que 8 está para 6, assim como 12 está para y. Olha que beleza. Agora o que a gente faz? Multiplica cruzado. E ao multiplicar cruzado, o que teremos aqui? Teremos que 8 vezes y é igual a 6 vezes 12. 6 vezes 12 dá pra gente 72. Então 8y é igual a 72. Agora, este 8 está multiplicando. Ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. 72 dividido por 8 dá 9. Então y é igual a 9. E com o y sendo 9, eu te pergunto agora, qual o valor de x? O x equivale ao 6 mais o y, ou melhor, a 6 mais 9. Como x é igual a 6 mais o 9, portanto, teremos então que x é igual a 15. Pronto, acabou. X igual a 15. Fechou. Beleza? Então, o teorema da bissetriz interna afirma somente isso, que há uma proporcionalidade entre esses ladinhos aqui e esses pedaços que a bissetriz divide o lado externo, beleza? Então basta aplicar essa regrinha de 3 e você resolve o miarado de exercício que aparece pra gente. Bem, então aprendemos nessa videoaula o teorema da bissetriz interna. Nós aprenderemos na próxima videoaula um conceito novo e um outro teorema. E tá curioso para saber qual é, não é? Mas só na próxima videoaula. Valeu, amigão, forte abraço e continue estudando.